Olá, meus queridos amigos e amigas, queridos alunos e alunas do nosso Hebraico Bíblico Fácil. Sejam bem-vindos. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, por favor, se inscreva, indique para os seus amigos. E deixa eu já te dizer, se você está chegando aqui agora, está chegando logo nesse primeiro vídeo, volte, assista a primeira aula, a segunda aula que foi sobre alfabeto, e então você vai poder compreender aquilo que nós vamos ensinar hoje. Não adianta você tentar pegar o bonde andando, tá? A língua hebraica é uma língua que exige muito da nossa atenção e da nossa dedicação. Então você precisa se dedicar, precisa assistir com calma, escrevendo. Então já está com o seu caderno na mão? Já está com a caneta na mão? Então muito bem. Copie. A nossa aula hoje vai ser curtinha. Tem aulas nossas que vão ser mais extensas. Outras aulas serão bem curtas, tá? Então você vai perceber que tudo que a gente diz aqui é importante para o seu crescimento na língua. Vai ser importante, vai ser utilizado mais à frente. Entretanto, algumas aulas são bem curtinhas porque o assunto realmente não exige muito tempo para a nossa consideração, tá bom? Vamos então à aula de hoje. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre as letras finais. Na aula passada nós falamos sobre o alfabeto e eu mostrei em vermelho algumas letrinhas e eu disse assim, olha, essas letrinhas, elas quando aparecem no final da palavra, elas vão aparecer com esta forma aqui. Então eu mostrei quais são as letras. Primeiro é a Kaf, a letra Kaf. Quando ela aparece no final da palavra, ela vai aparecer assim, olha. Pastor, parece o Dalet, não é? Parece o Dalet. Ele é igualzinho o Dalet, só tem um detalhe. Ele é mais comprido. O Dalet terminaria aqui, olha. Aqui assim, tá certo? Mas é a mesma forma, é muito parecido mesmo. Só que ele é compridão, tá bom? No final de uma palavra, o Kaf aparece assim. Tem um exemplo? Olha só. Aqui o exemplo, a palavra rei. Então, por exemplo, aqui em hebraico, você tem aqui isso aqui são as vogais, tá? Isso aqui são as vogais e aqui é uma semivogal. Então a gente lê assim, de cima para baixo e daqui para cá. Aqui seria um segol, que é o nosso E. Depois a gente vai dar a aula sobre vogais, mas só para que você entenda o que eu estou lendo aqui. Aqui é um segol, se lê como se fosse um E. Então veja, eu tenho um men e aqui eu tenho um segol. M com E, mé. Olha aí como é simples. Aqui é o quê? Você já sabe, fala aí. Lamed. E aqui é o quê? Um E novamente. Então, melé. E aqui é um kaf, final. Lembra que eu disse que se ele não tivesse com um pontinho dentro, aqui tem dois, é porque aqui é uma semivogal, tá? É uma semivogal chamada shevá, tá certo? Então, se ele não tem o pontinho dentro, e é o caso aqui, ele não tem, ele tem dois pontinhos, mas não é aquele pontinho que é chamado dagesh, tá certo? Isso aí é outra aula. Então você vai ler ele como se fosse gutural, assim, com um som assim, vindo lá da garganta, como se você fosse cuspir. Então como é que você pronuncia esta palavra? Meler. Meler. Você não fala melek, como algumas pessoas pronunciam que não conhecem a língua hebraica. Então você não fala melek, você fala meler. Meler quer dizer rei, tá? Então aqui, olha, o kaf apareceu no final. No final, pastor, porque a gente vem de trás para frente. Lembra? O hebraico escreve daqui para cá. Então, no final, apareceu o kaf. Qual é a outra letra? O men. O men, ele no início ou no meio da palavra, ele aparece assim, ó, com a perninha aqui, ó, um espaçozinho. Mas se ele aparecer no final da palavra, como aqui em maim, e essa palavrinha vai aparecer logo no início ali do Gênesis, não é? Que quer dizer águas, tá? Maim. Então você tem o men com o patá, que é o nosso A, aqui o iod, e aqui é um hirek. Isso aqui forma uma letra só, que é chamada hirek iod, é o nosso I. Então seria maim, tá? Um men final, olha como ele aparece, fechado, tá? Próxima letra, nun. Olha só, nun. E olha no final como é que ele aparece. Tá vendo? Olha. Parecendo um vav, só que mais comprido. É igualzinho o vav, só que mais comprido, tá? E aqui você tem a palavra ben, que quer dizer filho. Benjamin, filho da mão direita, Benjamin, tá? Muito bem, você tem aqui a próxima letra, que é o P. O P ele vai ter a mesma forma,
Veja, ele não é igual o kaf, tá vendo? Ele tem esse ganchinho assim para dentro, ele desce. Então aqui você tem o verbo asaf, por exemplo, juntar, ajuntar, colher, tá, está ali junto, né? Together, ok? Então, asaf. E aqui você tem a letra tsadeh, que você tem eretz. Aqui, ó o som. O aleph não tem som, tá vendo? Então você lê ó o resh. O resh aqui, ó, com outro segol, tá vendo? 2 segols. Então aqui você lê eretz. Olha o tsadeh no final como aparece. Que quer dizer terra. Terra, tá bom? Então você tem aqui, olha, eretz e o tsadeh no final. Percebeu? Kaf final, men final, nun final, p final e tsadeh final. Meler, maim, ben, asaf e eretz. Rei, águas, filho, juntar e terra. Tá certo? Estas são as palavras que eu coloquei para exemplificar aqui as letras finais, tá bom? Então, legal aí, porque quando você perceber essas letras aqui, você dizer, puxa, eu não lembro dessa letra no alfabeto, o professor explicou, mas eu não entendi. É justamente por causa desta outra forma que elas assumem quando estão no final da palavra, tá bom? E as guturais? Então nós vamos estudar estes 2 assuntos hoje, as letras finais e as guturais. O que são as guturais? São letras que nunca recebem o dagesh. O que é dagesh? É um pontinho dentro delas. Eu vou explicar em uma outra aula o que é o dagesh. Mas por enquanto você anote aí no seu caderno. As guturais nunca recebem dagesh. Tá certo? Quais são as guturais? Aleph, Re, Het, Ain e Resh às vezes. Ele funciona como uma gutural. Então, decore aí, Aleph, Re, Het, Ain e Resh. Estas letras nunca recebem dagesh. Nunca recebem dagesh, tá bom? Oi, amigos. Se a coisa já era complicada para aprender o tal do hebraico, imagina que o hebraico também tem letras que mudam sua pronúncia e mudam sua forma. As letras do idioma hebraico, parecido com o árabe, acabam mudando em algumas situações. Não tanto quanto o árabe. O árabe mudam todas as letras. Todas. Praticamente elas. Agora veja, as letras do hebraico, 5 letras delas, mudam de forma quando estão no final das palavras. Isso são chamadas sufit, sofit. Sof, em hebraico, quer dizer fim, no final. E ao final, essas palavras, essas letras, melhor dito, elas apresentam uma forma diferente. Como é que você pode se lembrar quais são? Existe uma palavrinha que nós utilizamos, os gramáticos utilizam, e os hebraístas utilizamos para dizer, para nos lembrar quais são as letras. E a palavra é kamenafetz. Kamenafetz. E aí você vai se lembrar, kaf, mem, nun, p e tzadeh. Kaf, mem, nun, p, tzadeh. Kamenapetz ou kamenafetz. Você vai saber a diferença depois em outra aula. Kamenapetz. Lembre comigo, kamenapetz. Cada uma das consoantes dessa palavra te lembra uma consoante que muda de forma ao estar no final da palavra. E olha que interessante, se você pronunciar a palavra, o kaf, no final como um dalet, ou confundir o dalet com um kaf, você pode mudar um errad, que quer dizer um, para o teu irmão, ou tua irmão, teu irmão no sentido feminino. Não é tua irmão, né? Você fica como estranho. Mas imagine que você esteja lendo o Shema. A palavra hebraica para irmão é ach. Ach. Ahi, meu irmão. Ahi, meu irmão. Agora imagine que você tem ali o teu irmão. Ahiha. Ahiha. E você lê que não tem vogal, tem Aleph, Raf, Aleph, Het e o Raf final, o Kaf final, Kaf sufit. E você leu ali, alguém escreveu errado e você leu como um Dalet, fica errado. Ok? O teu irmão virou um. Agora, se você ler o contrário, pensando em Deuteronômio 6, verso 4, Shema a Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahicha.
Ouve, ó Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é teu irmão. Fica até bonito, não fica? Mas não é o que o texto está dizendo. Então preste atenção, cuidado. Quando você for diferenciar um Dalet de um Kaf final, você precisa prestar atenção. O Dalet chega até a base das outras letras. O Kaf passa das letras. O Kaf, o Tsadê final, as letras finais, elas passam da base da letra, com exceção do Mem, porque o Mem, ele não tem essa... ele não puxa para baixo, ele cria um quadrado parecido com o Samer, mas ele é quadrado, diferente do Samer, que é arredondado. Complicadinho, né? Mas a prática vai fazer você ficar um especialista nisso daí. A gente volta com mais dicas. E essas dicas de palavras de memória, nós chamamos de literae memoriales. Letras de memória, palavras de memória. Repita comigo. Kamenafets ou Kamenapets. Então, qualquer um dos dois serve. Kamenapets vai te dizer quais são as letras que têm uma forma chamada forma sufit. Presta atenção aí para não transformar Deus, o Todo-Poderoso, em teu irmão, hein? E para descaracterizar o Shema. Presta atenção. Cuida com as aulas. Olha, compreende e pronuncia direito, irmão crente. Um abraço. Então, esta foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado por estar comigo aí até o final. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.